O YouTube está mudando a minha vida e eu preciso te contar isso. Eu preciso te contar neste vídeo como que o YouTube está influenciando a eu viver a vida dos meus sonhos. Como que o YouTube foi o divisor de águas na mudança da minha vida e da minha realidade. Neste vídeo eu vou te falar sobre a decisão e o ponto de virada. Então fica aqui neste vídeo porque eu tenho certeza que ele vai contribuir demais para o teu crescimento pessoal, profissional, para que você se enxergue de uma outra maneira, porque só assim você vai passar a viver a vida dos seus sonhos, quando você se enxergar vivenciando já esta vida no hoje e no agora. Bom, então vamos iniciar pelo começo. O começo e a minha realidade, o que eu sentia, como que eu era, o que eu pensava sobre mim mesma, porque sim, isso é uma das causas principais que me fez mudar, que está transformando sim a minha vida para o melhor, é claro. E eu vou te contar sobre os meus medos, os meus anseios, sobre medo das críticas, enfim, fica aqui no vídeo, tá? Porque eu vou te contar tudo como começou e qual foi o meu despertar e a virada para que eu passasse a viver, digamos que, a vida que eu sempre sonhei. Eu sei que ainda tem muitas coisas para acontecer, muitos desejos, muitos sonhos para realizar, mas eu sei, eu sinto e sei que estou no caminho, estou no propósito que o Senhor me confiou. Então, antes de tudo, vamos falar sobre como eu me sentia, né? Como que eram os meus sentimentos, meus pensamentos antes de vir gravar vídeos aqui pro YouTube. Meus sentimentos eram sentimentos de culpa por não fazer nada para mudar a minha vida, a minha realidade, culpa por viver estressada, por viver sobrecarregada demais, culpa por não tentar fazer algo diferente e se permanecer em uma vida em que eu mesma não estava feliz e não estava satisfeita. Então, eu sentia medo, né, de começar, e claro, como todos nós acredito que sentimos sim este medo, principalmente o medo das críticas, o medo de não ser vista, de ser rejeitada, o medo de não fazer o que é certo, o medo de errar. São tantos medos, mas o que mudou foi eu ter começado mesmo com medo, mesmo se sentindo insegura, porque quando nós mudamos internamente, o nosso corpo acompanha. Então, antes houve uma mudança de mentalidade. Eu me sentia, antes do YouTube, uma pessoa muito fracassada, uma pessoa muito incapaz. Eu achava que eu não era capaz de gravar vídeos, de editar vídeos, e eu aprendi tudo aos poucos. Eu não sabia de nada, eu não sabia gravar, eu não sabia falar direito, eu não sabia como me comportar na frente da câmera, eu não sabia como, né, fazer o que tem que ser feito, como baixar os vídeos, como subir os vídeos para o canal. Então eu comecei do absoluto zero. Este não é o meu primeiro canal, tá? Eu tenho um canal Dark, que assim deu muito certo aqui no YouTube, então este é o meu segundo canal. E como é que eu decidi, o porquê que eu decidi vir gravar vídeos aqui pro YouTube, mesmo me sentindo assim, em que eu não era tão, não tinha tantas habilidades e não era tão capacitada quanto as pessoas que passam, né, por aqui, as pessoas gigantes de altíssimo conhecimento. E o que me fez cair na real e falar para mim mesma e tomar a decisão de falar, não é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Então vou falar para vocês ao decorrer do vídeo porque que eu decidi vir pro YouTube mesmo se sentindo tão incapacitada. Porque sim, eu sou uma pessoa completamente improvável de estar aqui. Sou paraibana, tenho um sotaque completamente diferente das outras pessoas, né, do Rio, São Paulo, outras regiões do Brasil. E por este motivo eu achava que as pessoas não iam jamais querer me escutar por conta do meu sotaque, que é bem paraibano. Eu nasci aqui na Paraíba, tenho muito orgulho de ser paraibana. Mas era uma das coisas assim que me deixava mais travada, sabe? Eu ficava pensando como que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão achar da minha fala, da minha voz, enfim. Isso era um bloqueio que eu mesma colocava na minha vida, né? Que podia, sim, impedir de estar aqui gravando este vídeo, por exemplo. Mas eu simplesmente decidi ignorar tudo isso e começar um canal aqui no YouTube. Eu era muito insegura em relação a mim mesma. Eu não tinha direção nenhuma como que eu ia gravar os meus vídeos, do que eu ia falar, como que eu ia se comportar, se comunicar, como que ia ser isso, do que, sabe, que o meu canal, qual era o propósito do meu canal, qual o propósito que eu tenho para com outras pessoas aqui no canal, porque é muito importante a gente pensar nisso, para que a gente inicie falando sobre temas e continue, sabe, nesse nicho, né, que é um nicho que deixa as pessoas mais duvidosas. Então, eu também fui uma dessas pessoas, tanto que teve ocasiões que eu troquei, né, de nicho. Então, eu vi por outros canais que é muito importante a gente continuar, né, falando daquela mesma coisa. E eu fiquei com medo, claro, de ficar muito repetitivo ou de falar a mesma coisa, mas a gente vai buscando caminhos, buscando meios e estudando
formas e temas que se encaixem com o que a gente fala aqui, com o que eu falo aqui. Então eu tenho estudado bastante. E aqui no meu canal eu falo muito sobre amor próprio, sobre desenvolvimento pessoal, profissional, sobre rotina de mãe, sabe? Influenciando a mulheres a melhorarem a sua aparência, a terem seu bem-estar, sua autoestima mais desenvolvida, assim como eu busquei este caminho para mim, tem melhorado muito a minha vida, está melhorando, estou mudando, estou me transformando, e é um passo após o outro, e assim, está me fazendo muito bem ter um canal aqui no YouTube. Mesmo com a rotina tão desgastante, né, de ser professora, ter 4 filhos para cuidar, ter uma casa para cuidar, ter esposo, mesmo assim eu decidi vir para o YouTube, porque, primeiro, é o lugar onde eu posso expor, né, mesmo se houver, né, algum julgamento por parte de quem vai assistir os meus vídeos ou não. Mesmo assim, eu me sinto livre para falar aquilo que muitas das vezes a gente não tem ninguém por perto para falar, para conversar, para instruir. Eu gosto muito de ensinar, por isso que a minha profissão é professora, né? Então, eu gosto muito de ensinar as pessoas algo que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu experienciei. E este é o meu objetivo, levar transformação para mulheres, tá? Que precisam controlar suas emoções, que precisam mudar sua vida, sua realidade, ser uma mulher mais feliz, mais disciplinada, mais focada naquilo que elas querem e não no que não querem. Então é isso que eu ensino aqui no meu canal. Sim, tive muito medo e ainda tenho dos julgamentos, isso é normal, tá? Para qualquer pessoa que começa um canal. É normal a gente ter medo, porque pessoas, né, muitas das vezes maliciosas podem deixar comentários que venham entristecer você, mas a partir do momento que eu trabalhei a minha mentalidade, o meu eu próprio, e hoje eu sou muito bem resolvida comigo mesma. Eu entendo que nenhuma palavra vai me agredir, porque eu reconheço o meu valor, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço os meus esforços e eu sei qual é a minha direção, qual é o meu propósito. Então, nada do que venha em relação a julgamentos ou críticas, ou enfim, seja lá o que for, para tentar me derrubar, para tentar me entristecer, não vai conseguir, porque simplesmente eu não olho, eu simplesmente apago, excluo, cancelo esses comentários que podem vir, né? Até hoje não tive, mas porque o canal também é novo, tá começando agora, mas assim, existe o medo do julgamento, mas quando você sabe quem é você, o que você está fazendo aqui, qual é o seu propósito, inclusive eu fiz um vídeo, depois você vai lá e assiste, sobre propósito também, né? O porquê, né? O que a gente veio fazer no mundo, qual o seu propósito. Então, se você quer saber qual o preço, né, que eu paguei por não viver antes o meu propósito de vida, porque eu paguei sim um preço altíssimo, depois você vai lá e assiste este outro vídeo, tá? Que fala em relação a isso. Vou deixar aqui para você ver qual o vídeo que eu estou falando. Mas não vai para ele agora, tá? Fica aqui. Agora vamos falar sobre a decisão e o ponto de virada. O que me fez realmente começar no YouTube? Primeiro, a geografia. Eu sempre quis trabalhar de casa, sem precisar sair de casa. E o motivo principal, claro, os meus filhos, né? Que precisam de mim aqui em casa. Tá passando uma moto, tá? Tá passando muitos carros aqui na minha rua hoje, mas desconsidere. Bom, então eu sempre quis trabalhar da minha casa sem sair para fora, e esse é o meu maior objetivo, tá? Sair do contrato, porque eu sou professora contratada, quando der certo aqui, tudo der certo e eu ver que já dá para mim sair, para ficar somente trabalhando com o YouTube. Então esse é o meu maior propósito por conta dos meus filhos e cuidar da casa, estar em casa administrando, né, o meu tempo e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, isso não tem preço. Eu simplesmente cansei de sair para trabalhar, ter que sair cedo, deixar meus filhos. Eu tenho um menino pequeno de 1 ano e 2 meses, inclusive neste momento ele está com a avó, na casa da avó, foi passear com o pai. E assim, é muito corrido e muito sofrido para quem é mãe ter que trabalhar fora. Eu já chorei muito por isso, já fiquei muito triste, eu ia trabalhar muito triste. E assim, o meu maior objetivo é esse, tá bom? Se você quer me ajudar, já deixa o teu like, curte este vídeo, comenta, se inscreve no canal, tá bom? Se de alguma maneira isso trouxe um despertar, né? Este vídeo te ajudou de alguma forma. Então, o meu maior objetivo é este, é o espaço geográfico. Através do YouTube, a gente sabe que pode trabalhar de qualquer lugar. E eu gostaria muito de trabalhar da minha casa, fazer minhas próprias rendas na minha casa. O outro motivo é porque eu cansei de trabalhar para outras pessoas e o meu sonho é trabalhar para mim mesma, é empreender, no digital, sim, né? Porque hoje é uma oportunidade que a gente tem muito grande. Pessoas estão transformando as suas vidas em pouquíssimo tempo aqui através do digital, e é possível para qualquer um de nós, mas precisamos entender que é necessário a gente encarar o YouTube como um trabalho, com organização, planejamento, porque é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. E para vir para o YouTube, uma das coisas mais importantes que é necessário a gente ter é coragem. Coragem para começar, para gravar o primeiro vídeo, para postar o primeiro vídeo. Eu sei que no começo a sensação ela é muito
agoniante, né? A gente fica apavorada, a gente fica sem saber qual vai ser a reação das pessoas, a gente acha que vai ficar o tempo todo invisível, mas eu sei que se a gente continuar melhorando, postando, ter a constância, nossos vídeos será visto por muitas pessoas e aquilo que a gente está trabalhando, melhorando, estudando, vai sim transformar a vida de muitas pessoas. E o que me levou, né, também a gravar vídeos aqui para o YouTube foi obedecer o meu propósito de ajudar outras pessoas, que eram viciadas na procrastinação, meu propósito de ajudar, de auxiliar, de ensinar, de transformar a vida de outras pessoas através da minha própria transformação de vida, da minha mudança de vida. E a vontade de mudar. Sempre tive vontade de mudar. Sabe? Eu não queria ficar estagnada, eu não queria colher mais daqueles pensamentos, sentimentos, daqueles resultados que eu vinha colhendo há tempos atrás. Sei que ainda tenho muito a melhorar, preciso monetizar este canal aqui, mas eu sei também que tudo é um propósito, tudo no tempo certo vai acontecer. O que a gente não pode perder é a fé. Jamais podemos perder a nossa esperança de dias melhores e de mudança e continuar fazendo um pouco todos os dias. Eu entendi que se eu não começasse com medo, eu nunca começaria a gravar vídeos aqui para o YouTube. Então eu preferi vir com medo mesmo. Agora vamos falar sobre o processo e a transformação interna, porque aqui está o ouro deste vídeo. A transformação interna. É isto que eu quero falar para vocês, é isto que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque houve uma grande transformação no meu interior a partir do momento que eu comecei a gravar vídeos aqui para o YouTube. O YouTube ainda não mudou números na minha vida, mas ele mudou completamente o meu interior. E eu vou te falar o porquê. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui o YouTube mudou porque eu passei a ser uma pessoa mais disciplinada, mais organizada, parei de procrastinar, passei a ter muito mais constância naquilo que eu fazia, me fez me enxergar, né? Enxergar a minha autoimagem de uma outra maneira, de uma pessoa totalmente capaz de evoluir, de crescer, de aprender, né? Eu aprendi a editar os vídeos, minha filha me deu um norte, mas eu aprendi tudo, a maior parte, né, das coisas, aprendi tudo sozinha depois. Então, assim, eu descobri que eu tenho uma capacidade enorme para aprender coisas, para se desenvolver, tá? Mesmo depois dos 30 anos, eu entendi que é possível sim a gente se transformar, a gente mudar. A gente só não pode continuar parada e frustrada, a não ser que você esteja parada e feliz. Aí eu recomendo que você continue, né, com a sua vida aí do jeito que você está. Se você está feliz com o que você está fazendo, se você está feliz com o seu trabalho, se você está feliz nas condições financeiras que você vive hoje, então está tudo bem, a gente só precisa mudar quando a gente não está se sentindo feliz. Eu sempre falo sobre prosperidade verdadeira. Eu digo que prosperidade não depende dos números que caem na nossa conta, não depende de quantidade de inscritos, não depende do que acontece no nosso exterior. Felicidade verdadeira e prosperidade verdadeira é a gente se sentir feliz em todas as áreas, é a gente ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. Eu venci a vergonha, desenvolvi a confiança em mim mesma, passei a cuidar mais da minha imagem, da minha aparência e melhorei muito na minha comunicação e estou melhorando a cada dia mais. E quanto mais eu gravo vídeos aqui para o YouTube, mais eu melhoro a minha comunicação. Quanto mais eu leio livros, porque também estou lendo livros, eu aprimoro meus conhecimentos para passar aqui para vocês. Então eu estou desenvolvendo a cada dia um pouquinho mais em todas as áreas da minha vida, porque eu estou aprendendo sobre neurociência, sobre comportamentos humanos, sobre como controlar, né, as nossas emoções e não deixar ser controlada pela vida nem pelas circunstâncias. Eu entendi que os resultados que nós colhemos são escolhas, né, que nós fazemos. Então, tudo que eu estou aprendendo, tudo aquilo que eu estou desenvolvendo na minha vida, que está transformando a minha vida, eu passo para vocês aqui através dos meus vídeos. Então, eu quero mostrar para vocês que a mudança externa só acontece após a mudança interna. Então, exige sim a mudança dentro de nós primeiro. O que mudou, que é a virada de chave, que eu posso dizer assim aqui neste vídeo, foi a mudança de mentalidade. E a gente sabe que tudo começa na nossa mente. Para criar, por exemplo, este computador, o homem primeiro imaginou este computador. Imaginou colocando essa memória, né, tão potente nesse computador, esses botões. Então, tudo que existe na face da Terra, feitas pelas mãos humanas, partiu da mente. E ter uma mente desenvolvida, isso vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Ter uma mente equilibrada, a gente vai conseguir, né, fazer tudo que a gente quer. Se a gente se olha e se vê
incapaz de realizar tal tarefa, automaticamente a gente está mandando um comando para nossa mente de que a gente não vai conseguir realizar e a gente não vai dar conta. E o que é que o nosso corpo responde? Responde aquilo que nós colocamos em nossa mente. Então, tudo que você acredita de verdade na sua mentalidade, você aceita no seu corpo, né? Você sente que não vai dar certo, que aquilo não vai, por exemplo, pensamentos negativos. Ah, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, é porque eu sou incapaz, eu sou inconstante. Se você acredita de verdade nisso, isso vai se refletir na sua vida externa. Isso serve para tudo, para tudo. Então, desenvolver a mentalidade foi primordial para que eu estivesse aqui no YouTube. Tem que ter uma mente forte, que tem que ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade futura e não focar no hoje e no agora somente. Então tem que ter um propósito, tem que ter uma visão futura. Melhorou minha autoestima, hoje eu me arrumo melhor, hoje eu me comporto melhor, me comunico melhor. Todos os dias eu acordo, tomo meu banho, me ajudou a cuidar mais da minha pele, do meu cabelo, porque eu quero me apresentar muito melhor, né, muito bem para vocês aqui. Então, e não, isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com grana, tá? A gente pode comprar produtos baratos mesmo e se arrumar e manter uma aparência boa. Então, isso está me ajudando também na minha imagem, na minha autoimagem, na forma como eu me enxergo agora, pois é completamente de como eu me enxergava no passado, antes de vir aqui para o YouTube. Passei a ser uma pessoa muito mais responsável pelos meus horários, anotar, ter um caderno de anotações, minhas metas, meus horários, minha rotina, então tudo bem organizado, tudo bem estruturado. Foi uma das coisas que veio também, né, a partir do momento da gravação de vídeos, até porque eu tenho que conciliar o meu trabalho, né, como professora e o meu trabalho aqui no YouTube. Então hoje eu encaro os meus vídeos, o meu roteiro, eu encaro tudo isso como um trabalho. Então, eu pesquiso bem os temas, o roteiro, eu estudo sobre o assunto, sobre o conteúdo que eu tenho que trazer aqui para vocês, né? Não significa que eu tenho que saber tudo, mas eu preciso saber ali o básico para passar para vocês e principalmente trazendo experiências vivenciadas por mim mesma. Preciso te contar agora, no final deste vídeo, o passo mais importante, o que mudou, o que de mais importante está mudando, está transformando a minha vida, trazer vídeos aqui para o YouTube. Como eu já falei, não foi números, mas foi a coragem que eu não tinha, hoje eu tenho. E a identidade. Então, eu tô mudando completamente a minha identidade. Saí de uma pessoa sedentária, procrastinadora, preguiçosa, medrosa, incapaz, para uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa com coragem, disposta, responsável, constante. E isso, assim, está mudando a minha vida em todos os aspectos, em todas as áreas, até na organização da minha casa. Sei que nem sempre é possível, porque quando eu saio para fazer reuniões e trabalhar fora, eu passo o dia inteiro fora. Mas hoje eu sei administrar melhor o meu tempo, né? Ter uma boa gestão de tempo. E isso, assim, está mudando completamente a forma de viver, a forma de me sentir. Estou me sentindo muito melhor. Estou dormindo muito melhor porque eu tenho horário para dormir, horário para acordar. Acordo muito mais cedo, já acordo disposta para fazer o que tem que ser feito, sem ficar rolando, né, pegando no celular assim que acorda e ficar ali procrastinando. Antes eu passava o dia inteiro fazendo isso. Hoje eu só consumo assuntos que me edificam, que me levem para o propósito, para o meu propósito, né, que me levem para caminhos que eu quero percorrer. Quando vem assuntos, por exemplo, fofoca, vida do outro, eu já não me comparo mais com outras pessoas, eu reconheço quem eu sou, então mudou completamente a minha identidade. E hoje eu entendo que não é possível mudar a vida. Ninguém vai mudar a vida se não mudar a identidade. Se eu continuar naquela identidade antiga, que só vibrava no medo, na escassez, na tristeza, na angústia, depressão, ansiedade, eu jamais conseguiria ter constância para gravar vídeo, ter confiança, ter amor próprio. Uma pessoa que está em depressão, ela está vivendo uma vida que não faz mais sentido para ela. Então, não tem como. Então, foi uma mudança, uma virada de chave na minha vida, foi a mudança da identidade. Então, o YouTube me ensinou que eu sou capaz de mudar. E que essa mudança só depende de mim mesma. Não depende do outro, não depende da situação, das circunstâncias. Depende de mim, do meu interno, da forma como eu me enxergo, da forma como eu me vejo. Então, vamos recapitular. Antes, mesmo com medo, eu dei o primeiro passo. Eu simplesmente comecei, depois veio a coragem, veio a disciplina, a constância, e tudo isso faz parte de um processo de mudança de mentalidade e de identidade. A versão antiga de mim, com certeza, já teria desistido de tudo isso aqui. Eu comecei sem estrutura, mas com fé. Eu comecei sem entender nada, mas disposta a aprender. O crescimento já existe dentro de mim e é isso que importa. Não é sobre visualizações, é sobre transformação. E se você quer ser transformada também pelo YouTube, comece a gravar o seu vídeo hoje, mesmo com medo, mesmo se sentindo incapaz, mas dê o primeiro passo com confiança. Comece a se enxergar de uma outra maneira, porque sim, você vai ver que você é capaz.
Um beijo pra você, até o próximo vídeo. Eu recomendo que você assista este outro vídeo aqui, tá? Pra ajudar você neste processo de mudança, de transformação.